Meu irmão exigiu fazer um pedido de casamento no meu casamento porque ele é mais velho. Meus pais e minha avó ficaram do lado dele. Eu não discuti. Gravei tudo e tranquei todos os fornecedores. Mesmo assim, ele apareceu sem convite e o surto dele acabou na internet para todo mundo ver. Ei, Reddit, eu cresci em uma família onde o favoritismo não era sutil, era basicamente uma regra da casa. Então fiz o que qualquer pessoa sensata faria, construí minha própria vida, mantive distância e achei que isso fosse o fim, mas não foi. Eles tinham um último truque guardado e ele veio logo antes do meu casamento. Antes de tudo, aqui está como começou. Eu sou Zack, tenho 27 anos. Trabalho em um emprego de escritório com salário fixo que paga bem o suficiente para ser entediante e vou me casar em abril com Arya, que é mais inteligente do que eu e que, de alguma forma, ainda assim concordou em se casar comigo. A situação da minha família é simples no papel e confusa na vida real. Tenho um irmão mais velho, Eric. Meus pais são Thomas e Viola. A mãe da minha mãe, Catherine, sempre esteve muito envolvida nos assuntos de todo mundo. O pai do meu pai, Joe, geralmente fica quieto e na maior parte do tempo fica do meu lado. Naquele sábado, minha mãe me mandou uma mensagem dizendo que precisávamos conversar e perguntando se eu podia passar lá naquela noite. Isso geralmente significa que já está tudo decidido e eles só querem que eu concorde. Era final de janeiro, aquela semana fria em que tudo parece estar esperando para começar. Cheguei lá logo depois das 6. Quando entrei na sala de estar, Eric já estava sentado à mesa, e não de forma casual. Ele tinha uma pasta na frente dele, como se tivesse levado anotações. Catherine também estava lá, sentada ereta, com as mãos cruzadas. Foi aí que eu soube que aquilo não era apenas uma conversa, era uma armadilha. Thomas pigarreou e disse que eles queriam falar sobre o casamento. Viola assentiu e disse que não era nada ruim, apenas algo para considerar. Eric não olhou para mim, estava encarando a pasta. Thomas disse que Eric queria pedir a namorada dele, Maya, em casamento no meu casamento, especificamente durante a sessão de fotos da família depois da cerimônia. Ele disse que isso não interromperia nada importante. Viola acrescentou que seria rápido e não causaria transtorno. Eu disse não. Só isso, uma palavra. Não levantei a voz, não expliquei. Catherine se inclinou para a frente imediatamente e disse que ele era mais velho e deveria ir primeiro. Não respondi a ela na hora. Peguei meu telefone, coloquei o plano sobre a mesa e disse que estava gravando para que ninguém ficasse confuso depois sobre o que foi dito. Ninguém se opôs, e isso me disse tudo o que eu precisava saber. Eu disse que aquilo não era um debate. O cronograma do casamento não estava disponível para os planos de outras pessoas. A sessão de fotos fazia parte do casamento, não era um microfone aberto. Eric finalmente falou e disse que não levaria muito tempo e que as pessoas já estariam reunidas. Ele ainda não olhou para mim. Eu disse não de novo e acrescentei que já estava revisando minhas finanças por causa do casamento. Falei calmamente que os $500 mensais que eu vinha enviando terminariam após o trimestre atual. Não disse isso como ameaça, disse como um fato. Casamentos custam dinheiro, a vida muda, aquele apoio era temporário e eles sempre souberam disso. Catherine fez um som como se eu a tivesse insultado pessoalmente e disse que eu era egoísta. Disse que eu estava escolhendo dinheiro em vez da família e agindo como se tudo tivesse que ser do meu jeito. Ouvir isso não me surpreendeu. Combinava com a forma como as coisas sempre tinham sido. Quando éramos crianças, Eric quebrou uma luminária de vitral na casa de Catherine jogando uma bola dentro de casa. Ele chorou, eu fui culpado e punido. Eric ganhava carona para todo lugar, eu pegava o ônibus. Quando Eric foi para a faculdade, eles fizeram uma segunda hipoteca. Quando eu fui, trabalhei e dei meu jeito. Anos depois, quando aquela hipoteca começou a prejudicá-los, eu era quem mandava dinheiro todo mês para ajudar a manter as coisas estáveis. Joe foi o único que disse alguma coisa naquela época. Ele me buscava quando eu não tinha carona, cobria taxas quando eu ficava sem dinheiro e me disse mais de uma vez que eu não estava imaginando as coisas. Viola tentou amenizar e disse que achavam que eu entenderia. Disse que Eric estava sob muita pressão e que isso poderia ajudá-lo a se sentir mais seguro. Eu disse a ela que aquilo não era um debate, era um conflito de agenda com uma única resposta. O dia do meu casamento não estava disponível. Eric finalmente levantou o olhar e disse que eu estava fazendo um grande caso de nada. Catherine assentiu como se isso resolvesse tudo. Eu me levantei e disse que enviaria tudo por escrito para que não houvesse mal-entendidos. Não esperei permissão para ir embora. Ninguém me acompanhou até a porta.
Quando cheguei em casa, sentei na ponta do sofá e mandei mensagem para a área. Não desabafei, não reclamei. Enviei uma lista curta dizendo que eles queriam que Eric pedisse alguém em casamento durante as fotos, que eu disse não, que avisei que estava gravando tudo, que o apoio mensal terminaria após aquele trimestre e que eu estava travando os fornecedores, e que conversaríamos sobre os próximos passos naquela noite. Ela respondeu com uma única linha dizendo que estava comigo. Isso foi o suficiente. Na manhã seguinte, eu estava fazendo café quando alguém bateu forte na minha porta. Abri e encontrei Eric ali, com um rosto vermelho, dizendo que eu tinha matado a chance dele e arruinado tudo. Foi assim que eu soube que aquilo não iria parar. Depois de um jantar na semana seguinte àquele episódio, eu parei de falar e comecei a escrever. Na segunda-feira de manhã, antes do trabalho, abri meu laptop e fiz uma lista de verificação com o local, DJ, celebrante e coordenador. Qualquer coisa que pudesse ser alterada por terceiros precisava de um bloqueio. Liguei primeiro para o local e disse que havia membros da família tentando fazer mudanças sem o meu consentimento e que, a partir daquele momento, nenhuma mudança aconteceria a menos que viesse diretamente de mim. Definimos uma senha simples, apenas algo que pediriam antes de mexer em qualquer coisa. O gerente me agradeceu e disse que não era a primeira vez que lidavam com esse tipo de situação. Em seguida liguei para o DJ, Brent. Ele nem me deixou terminar de explicar antes de dizer que já tinha recebido um e-mail estranho. Ele o encaminhou enquanto estávamos ao telefone. Era do Eric. Ele tinha pedido para adicionar uma música e um efeito de iluminação para as fotos, disse que era uma surpresa e que eu tinha aprovado verbalmente. Ele até assinou com o meu nome. Respondi a todos, mantive a mensagem curta e direta, dizendo que não era autorizado, para não cumprir e que todos os pedidos vinham apenas de mim. Brent respondeu com um polegar para cima e confirmou a senha. Aquela porta estava fechada. Repeti o processo com o celebrante e depois com Lena, nossa coordenadora. Lena era perspicaz e perguntou se eu queria um protocolo por escrito. Eu disse que sim. Mais tarde naquela noite, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era Maia dizendo que sentia incomodar, que Eric tinha dito que eu não estava confortável com algo e que ela achava que tinha entendido o que ele quis dizer. Disse que queria que eu soubesse que ela não tinha pedido nada disso e que tinha dito a ele absolutamente não. Respondi uma única vez agradecendo por esclarecer e desejando que ela ficasse bem. Ela não mandou mais mensagens, mas depois disso Eric parou de falar sobre o que ela queria. E começou a falar sobre o que lhe era devido. Na quarta-feira, o local do evento me enviou um e-mail com um documento digitalizado. Era uma carta impressa em papel comum, alegando conceder permissão para um breve momento de pedido de casamento durante a sessão de fotos do casamento. Meu nome estava digitado no final. Lina sinalizou isso antes que fosse adiante. A carta não tinha a marca d'água simples que eu vinha usando em tudo que era oficial. Melhor ainda, o rodapé da impressora ainda estava visível. Ele mostrava um número de modelo que correspondia ao mesmo tipo de impressora que eu já tinha visto na casa de Catherine antes. Não era prova por si só, mas era suficiente para confirmar que não tinha vindo de mim. Lina digitalizou, me enviou por e-mail e registrou o documento. Depois perguntou como eu queria proceder. Eu disse para acrescentar ao arquivo e seguir em frente, sem confronto, apenas registros. Naquela tarde, enviei um documento de uma página intitulado Limites do Evento. Ele listava, em linguagem simples, que não haveria pedidos de casamento, anúncios, discursos ou surpresas fora do cronograma acordado. Qualquer tentativa seria tratada como interferência no evento. Lina assinou e fez o upload na pasta de planejamento. Na noite de quinta-feira, criei um grupo de conversa com meus padrinhos. Não fiz discurso, dei tarefas. Um cara ficou responsável por manter o corredor livre antes da cerimônia. Um ficou perto da área de fotos durante as transições. Um ficou atento às entradas. Se algo parecesse errado, eles deveriam me enviar uma palavra. Frango. Idiota, eu sei. Esse código foi enviado ao resto da equipe, incluindo a segurança e a coordenadora. Ninguém brincou com isso. Todos disseram entendido e pronto. Na manhã de sexta-feira, Joe me ligou. Ele não perdeu tempo. Disse que Catherine tinha pedido para ele falar comigo. Ela queria que ele explicasse como era importante ser flexível, como Eric precisava disso, como a família vinha em primeiro lugar. Joe disse não. Disse que não era o casamento dele e não era a decisão dela. Depois me avisou que ela não tinha terminado de pressionar. Disse para eu manter tudo documentado e não discutir. Pessoas assim não param, só procuram um novo ângulo.
Naquela tarde, Viola ligou. Perguntou se eu estava falando sério sobre encerrar o apoio mensal. Ela não parecia brava, parecia nervosa. Eu disse que sim e que já tinha me planejado para isso. Uma hora depois, enviei um e-mail. Foi educado e direto. Confirmei a data final. Anexei uma lista dos valores que eu já tinha enviado e as datas. Sem comentários, apenas números. Naquela noite, Arya me mandou mensagem enquanto eu ainda estava no trabalho. Ela disse que Catherine tinha passado no apartamento. Eu ainda não tinha chegado. Catherine disse que só queria deixar algo. Arya não abriu a porta totalmente. Catherine ficou ali mesmo assim e começou a falar. Disse que Eric estava frágil. Disse que ele vinha passando por um momento difícil. Disse que um pedido de casamento o acalmaria e lhe daria direção. Ela apresentou isso como preocupação, como conselho. Disse que Arya entenderia se pensasse pela perspectiva de Eric. Arya respondeu calmamente que os sentimentos de Eric não eram responsabilidade dela e que nosso casamento não era uma ferramenta para administrá-lo. Disse que as decisões sobre o casamento já tinham sido tomadas e que aparecer sem avisar não era apropriado. Catherine não gritou, apenas suspirou. Disse que estava decepcionada e foi embora. Quando cheguei em casa, Arya me contou tudo do começo ao fim. Ela não estava abalada, estava irritada. Na manhã seguinte, Viola me mandou mensagem dizendo que Catherine não entendia por que eu não queria compartilhar o dia. Digitei minha resposta uma vez. Ela entende, só não gosta. Depois disso, larguei o telefone. Tudo o que precisava ser trancado estava trancado. Tudo o que precisava ser escrito estava escrito. E todos que precisavam saber agora sabiam que eu não ia discutir até ceder. Se quisessem pressionar, teriam de fazer isso no papel. Cerca de 2 semanas antes do casamento, Catherine tentou um novo ângulo. Não me ligou diretamente. Não colocou todo mundo em um grupo. Em vez disso, começou a dizer a parentes que estava planejando um pequeno brunch familiar na manhã do casamento, para pessoas que não conseguiriam ir mais tarde. Essa formulação apareceu 2 vezes em mensagens encaminhadas antes mesmo de eu ouvir isso dela. Ficou óbvio qual era a intenção. Dividir a presença, puxar pessoas para longe cedo, criar um segundo centro de atenção em um dia que não era dela. Eu acabei com isso da mesma forma que tinha acabado com todo o resto. Enviei uma mensagem curta para o grupo da família, sem comentários e sem acusações, dizendo que o cronograma do casamento permanecia inalterado, que não haveria eventos paralelos no dia e que todos deveriam seguir o convite. Foi só isso. Alguns parentes responderam com emojis de polegar para cima, uma tia disse obrigado por esclarecer, e Catherine não respondeu nada. Mais tarde naquele mesmo dia, Eric me ligou. Disse que eu estava sendo injusto e que estava esquecendo algo importante. Alegou que eu tinha dito uma vez que, se eu me casasse primeiro, ele poderia fazer a coisa dele no meu casamento. Ele falou como se estivesse citando algo. Eu disse que não tinha nenhuma lembrança disso e perguntei quando ele achava que eu teria dito isso. Ele não soube dizer, falou que tinha sido anos atrás, disse que era algo entendido. Naquela noite, quando passei na casa dos meus pais, Thomas e Viola estavam lá, e Joe também, sentado na cadeira de sempre. Perguntei se eles se lembravam de eu ter dito algo assim alguma vez. Thomas balançou a cabeça imediatamente. Viola disse que também não se lembrava. Joe olhou para Eric e pediu que ele fosse específico, perguntou onde estávamos, quantos anos tínhamos, quem mais estava presente. Eric não conseguiu responder nada disso. Ficou frustrado e disse que não importava, porque era assim que ele se lembrava. Joe disse que memória não funciona como um contrato. Aquilo encerrou a conversa. Alguns dias depois, tivemos uma vistoria antecipada no local do evento. Não era um ensaio, era apenas uma passagem prática para a coordenadora confirmar tempos e espaços. Arya e eu estávamos lá com Lena, a coordenadora, e Owen, o chefe da segurança. Eric não deveria estar lá, mas apareceu mesmo assim. Disse que só queria ver o layout, falou de forma casual, como se não fosse nada demais. Ele ficou por perto, em silêncio, enquanto Lena nos mostrava a área das fotos. Em certo momento, Arya se afastou alguns passos para ver onde a família dela ficaria. Eric a seguiu. Eu vi acontecer. Não levantei a voz, não me movi rápido. Falei a palavra código uma vez, frango. Owen já estava observando. Ele entrou, se colocou entre eles e pediu que Eric fosse com ele. Eric tentou dizer que estava só fazendo uma pergunta. Owen não discutiu.
Conduziu Eric até a saída e o acompanhou para fora. Levou menos de 1 minuto. A maioria das pessoas nem percebeu. Lena perguntou se queríamos pausar. Arya disse que não. Terminamos a vistoria sem mais nenhum problema. Arya me disse depois, rindo, que era engraçado como a vistoria também tinha incluído o Eric, e que agora, se algo acontecesse, já tínhamos praticado. Eu ri. Alguns dias depois disso, recebi uma ligação de Viola. Ela disse que não conseguia encontrar um anel. Não era a aliança de casamento, era uma joia de família que ela tinha herdado anos antes e guardava em um pequeno estojo. Disse que percebeu naquela manhã que estava faltando e achou que tivesse perdido. Passei lá naquela noite. Enquanto conversávamos, uma amiga da família apareceu para deixar algo e, de passagem, comentou que Catherine tinha pegado o anel no início da semana. Disse que Catherine contou a ela que estava guardando em segurança. Viola ficou em silêncio. Thomas não disse nada. Fui até a casa de Catherine, peguei o anel e devolvi no mesmo dia. Não fiz cena. Entreguei a Viola e disse que tinha sido encontrado. Catherine me seguiu até o corredor e disse que estava apenas guardando. Disse que não achava que alguém fosse notar. Disse que estava ajudando. Não pediu desculpas. Foi então que Thomas finalmente falou. Ele disse que respeito começa com aluguel. Falou calmamente, como se já tivesse decidido. Disse a Eric que eles tinham acabado de fingir que ele era um hóspede na casa deles em vez de um adulto morando ali. Naquela noite, Thomas e eu sentamos à mesa e redigimos um contrato de aluguel, nada complicado, valor do aluguel, contas e um prazo. Eric recebeu uma cópia. Ele disse que não, disse que era injusto, disse que eles estavam escolhendo a mim em vez dele. Thomas disse que estava escolhendo a vida adulta em vez de desculpas. Eric se mudou para a casa de Catherine pouco tempo depois. Arrumou as coisas rápido e saiu sem dizer muito. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem da tia Janice. Ela disse que um líder da igreja queria conversar e que isso talvez ajudasse a acalmar as coisas. Não respondi na hora, apenas acrescentei à lista. Viola me pediu para ir até lá para mais uma reunião. Disse que, se eu aparecesse uma vez, talvez o barulho parasse. Ela soou cansada ao dizer isso, não brava. Eu aceitei com a condição de que fosse uma única reunião e que eu não discutiria. Aconteceu na sala de jantar dos meus pais alguns dias depois. Janice estava lá, sentada rígida com as mãos cruzadas. O Sr. Olovey, o líder da igreja, sentou ao lado dela. Catherine chegou por último e agiu como se estivesse fazendo um favor a todos. Thomas ficou em silêncio. Viola parecia se preparar para o impacto. Catherine começou a falar quase imediatamente. Disse que Eric era sensível e estava passando por dificuldades. Disse que a família deveria ajudar uns aos outros. Disse que o casamento já teria todo mundo reunido, então por que não deixá-lo ter um momento? Ela apresentou isso como bondade, como se fosse sobre compaixão e não sobre controle. Eu não a interrompi. Quando ela terminou, apresentei os fatos. Disse quando o casamento foi marcado, disse quais eventos faziam parte dele, disse quando eu disse não, disse que gravei a conversa. Disse que houve tentativas posteriores de me contornar, incluindo contato com fornecedores. Não levantei a voz, não acrescentei comentários. Fiquei em datas e ações. O Sr. Olovey ouviu sem interromper. Quando terminei, ele assentiu uma vez e disse que pedir alguém em casamento no casamento de outra pessoa não era apropriado. Disse isso de forma direta, como se nem fosse uma dúvida. Disse que pressão familiar não mudava isso. Então se levantou, agradeceu a todos pelo tempo e foi embora. Janice saiu 1 minuto depois, sem dizer muita coisa. Catherine não reagiu de imediato. Ficou olhando para a mesa e depois disse que nada disso estaria acontecendo se eu não tivesse feito um grande drama. Foi então que meu telefone vibrou. Era uma prima. Ela me encaminhou capturas de tela de uma conversa que eu não tinha visto antes. Nela, Catherine dizia a vários parentes que eu tinha ameaçado abandonar Thomas e Viola caso Eric não fosse autorizado a fazer o pedido de casamento. Ela disse que eu estava usando dinheiro contra eles, disse que eu estava forçando a mão deles. As mensagens eram detalhadas, e também estavam erradas. Não respondi à prima imediatamente. Coloquei o telefone sobre a mesa e o deslizei em direção a Thomas e Viola. Disse a eles que aquelas mensagens contradiziam a conversa gravada da qual eles tinham participado. Viola leu tudo devagar, e o rosto dela mudou enquanto lia. Thomas não disse nada, mas o maxilar dele se contraiu.
Catherine tentou explicar. Disse que as pessoas tinham entendido mal, disse que só estava tentando conseguir ajuda, disse que não tinha sido dessa forma. Viola finalmente falou. Disse que não tinha reagido antes porque Catherine não largava as coisas. Disse que, quando Catherine era contrariada, ela escalava a situação, e que isso tornava a vida miserável. Disse que evitar isso sempre pareceu mais fácil do que confrontar. Foi a primeira vez que ela disse isso em voz alta. A sala ficou em silêncio depois disso. Não havia mais nada a discutir. Mais tarde naquela tarde, recebi uma ligação da gerente do local do evento. Ela disse que queria me incluir porque tinham recebido várias ligações de terceiros perguntando sobre mudanças no cronograma e nos equipamentos. Nenhuma delas tinha a senha, nenhuma foi aprovada. Eu disse que tinha documentação e que poderia encaminhar tudo, se fosse necessário. Ela disse que já tinha revisado o arquivo e só queria confirmar que eu estava ciente. Eu disse que estava tudo resolvido e agradeci por ela ter sido cuidadosa. Naquela noite, Arya e eu tomamos a decisão que vínhamos contornando havia semanas. Eu não queria drama na porta, queria clareza. Enviei um e-mail para Lena e Owen dizendo que Catherine não estava mais convidada. Pedi a Lena que marcasse o convite dela como revogado no sistema de check-in e que documentasse isso no arquivo de planejamento, da mesma forma que documentava todo o resto. Lena respondeu em 10 minutos dizendo que estava feito. Owen respondeu logo depois dizendo que, se ela aparecesse, não passaria da entrada. Na mesma semana, resolvi algo não relacionado que vinha me incomodando. Ao revisar as finanças, percebi que o apoio mensal que eu vinha enviando tinha sido tratado de forma estranha. Na declaração de impostos do ano anterior, eu não gostei de não entender aquilo, então marquei uma reunião com o dono da empresa que cuidava da minha contabilidade. Levei os registros, ele mesmo revisou e disse que o problema vinha da declaração do ano anterior. Disse que não deveria ter sido feito daquela forma, pediu desculpas, corrigiu e me informou que o preparador não cuidaria mais da minha conta. Não foi dramático, foi limpo. Naquela noite, Arya e eu conversamos sobre tudo. Ela me contou novamente o que Catherine tinha dito quando apareceu sem avisar. Disse que o tom tinha sido calmo, quase ensaiado, e que isso tornava tudo pior. Abri uma nota no telefone e a intitulei Placar. Não era para postar nem para provar nada a ninguém. Era para mim. Anotei datas, ações e quem disse o que, sem opiniões, apenas fatos. 2 dias depois, Lena me enviou um e-mail dizendo que o local tinha registrado e bloqueado uma última tentativa de adicionar equipamento em meu nome. Não foi adiante, ela só queria deixar anotado. Respondi agradecendo e arquivei a mensagem. Nesse ponto, o padrão estava claro. Toda vez que uma porta se fechava, surgia outro ângulo, mas cada tentativa deixava um rastro, e quanto mais rastros havia, mais difícil ficava para alguém fingir que isso era um mal-entendido em vez de controle. O barulho não parou, mas deixou de ser alto. A manhã do casamento estava clara, quente e silenciosa o suficiente para parecer um recomeço. O local ficava ao lado de um lago, cercado por juncos e alguns patos que vagavam como se fossem donos do lugar. A equipe se movia com calma entre o espaço da cerimônia e a área da recepção, fazendo as últimas verificações. Nada parecia apressado. O check-in dos convidados era feito em 2 mesas pequenas com tablets. A equipe de Lena tinha tudo codificado por cores e organizado. Qualquer pessoa que fosse escaneada aparecia em verde no tablet. Qualquer convite revogado aparecia em vermelho, com uma observação anexada. Simples, limpo, sem espaço para discussão. Passei uma vez pela área de check-in antes de voltar para a sala do noivo. A equipe me tranquilizou dizendo que tudo estava travado e pronto. Não pedi detalhes, não precisava deles. Os convidados começaram a chegar em grupos. Eu conseguia ouvir cumprimentos, o arrastar de cadeiras e crianças correndo perto do lago. Nada soava tenso. Isso durou até eu ouvir alguém dizer ela chegou, seguido de uma pausa. Não precisei de nome para saber de quem se tratava. Catherine chegou segurando o convite de papel como se fosse um crachá. Caminhou direto até a mesa de check-in e tentou entregá-lo. O tablet ficou vermelho. A funcionária explicou calmamente que o convite tinha sido revogado e que ela não estava na lista aprovada. Catherine disse que era um erro, disse que tinha falado comigo, disse que já estava ali e que seria rude mandá-la embora. Tentou contornar a mesa, mas a equipe não se moveu. Repetiram que o convite tinha sido revogado e que ninguém podia anular aquilo, exceto eu, e que não iriam me chamar durante o evento. Catherine perguntou quem tinha dado permissão para eles tomarem decisões assim.
A funcionária apontou para o fichário de políticas, com o protocolo assinado dentro. Catherine tentou argumentar novamente até que um dos funcionários do local mencionou em voz baixa que, se ela não saísse, teriam de envolver a segurança local. Ela foi embora sem dizer mais nada, andando rápido, mas rígida, como se esperasse que alguém a chamasse de volta. Ninguém chamou. Eric chegou a pé, tentando se misturar a um grupo de convidados atrasados. Ele não fez check-in, ficou perto das bordas, esperando. Maya não estava com ele. Ela tinha dito semanas antes que não iria a um casamento que ele planejava sequestrar. Quando chegou a hora de começar a cerimônia, Lena veio me buscar e disse que o layout estava pronto, os microfones conectados e os convidados sentados. Ela também mencionou que a equipe técnica do local tinha verificado 2 vezes o bloqueio dos equipamentos. Os microfones só seriam liberados para a coordenadora ou para o celebrante, e se qualquer outra pessoa pedisse um, o técnico não entregaria. Agradeci e caminhei com ela em direção à área da cerimônia. Joe já estava sentado, tinha escolhido o lado do noivo. Mesmo que a tradição normalmente coloque os avós onde quiserem, a escolha dele não fez barulho, mas algumas pessoas olharam para ele e depois para Thomas e Viola. Ninguém disse nada. Joe apenas assentiu para mim. A cerimônia começou sem problemas. Arya caminhou pelo corredor. A música tocou exatamente da forma como tínhamos planejado. E as pessoas realmente cochichavam elogios em vez de fofocas. O celebrante manteve tudo curto. Os patos andavam perto do lago, desinteressados nas pessoas, mas interessados o suficiente no pequeno monte de ração própria para patos que alguém tinha separado para as crianças. Ninguém jogou pão. O local tinha placas pedindo para não fazer isso. Depois da cerimônia, nos movemos para a área das fotos. O plano era estruturado, primeiro a família, depois os padrinhos e madrinhas, depois quaisquer grupos opcionais. As pessoas estavam se posicionando quando Eric tentou entrar. Ele não correu, não gritou, apenas se moveu em direção ao espaço entre o fotógrafo e o resto dos convidados, como se fizesse parte do enquadramento. Ele abriu a boca como se fosse falar, conseguiu dizer apenas uma palavra, Zach, e acabou ali. Owen e outro membro da equipe de segurança já estavam se movendo, aproximaram-se por lados opostos, mantiveram as mãos visíveis e o conduziram para fora com facilidade treinada. Eric tentou dizer algo em voz baixa, mas o fotógrafo continuou tirando fotos como se nada estivesse acontecendo. As pessoas perceberam, mas só por um instante, a maioria voltou a olhar para a câmera quando Lina pediu para reposicionarem. Eric não resistiu, apenas parecia chocado por ninguém ter parado por causa dele. Quando ele já estava fora de alcance, eu me virei para o grupo e disse, pausa rápida, ele não faz parte de hoje, obrigado, depois assenti para o fotógrafo continuar. Foi a única frase que disse sobre tudo aquilo. As fotos terminaram sem outra interrupção. Os convidados seguiram para a área da recepção. O sol estava baixando o suficiente para suavizar a luz sobre o lago. As crianças jogavam pequenos punhados de ração para patos e riam quando eles se aproximavam cambaleando. Dentro da tenda da recepção, tudo correu exatamente conforme o cronograma, nenhum equipamento faltando, nenhum anúncio repentino, nenhuma surpresa. Cerca de 15 minutos antes da primeira dança, Lina se aproximou de mim e disse que alguém fora do limite da propriedade estava gritando com a equipe e que um transeunte tinha começado a filmar. Ela não citou Eric, mas não precisava. Disse que a segurança tinha resolvido e que precisava da minha assinatura no relatório do incidente. Afastei-me um pouco, assinei o documento e devolvi a prancheta. Depois fui procurar Arya. Não mencionei nada disso até muito mais tarde. Não havia necessidade. Todo o objetivo do plano era que nada disso pertencesse ao casamento, e não pertenceu. 2 semanas após o casamento, um pequeno clipe começou a circular nas redes sociais locais. Tinha apenas 10 segundos. Alguém tinha filmado Eric do lado de fora do local, discutindo com a equipe perto do limite da propriedade. Não dava para ouvir muito por causa do vento, mas dava para vê-lo apontando de volta para a área da cerimônia e insistindo que alguém fosse buscar Zack. Não viralizou, mas circulou o suficiente para que alguns colegas de trabalho perguntassem se aquele era meu irmão. Eu disse que sim e continuei trabalhando. Não muito tempo depois, soube por um primo que Eric tinha faltado a um turno no trabalho na segunda-feira após o casamento. A falta não era da minha conta, mas aparentemente a empresa registrou isso junto com uma observação sobre expectativas de conduta profissional. Não estava ligado diretamente à nossa situação, mas não ajudou. Enquanto isso, Arya e eu estávamos na nossa lua de mel, que planejamos como uma viagem de carro simples e tranquila.
Quando voltamos, sentei-me com os relatórios de incidentes, e-mails e recibos do casamento. Havia horas extras da segurança, uma taxa adicional do local pelo tempo da equipe lidando com interferência externa e uma cobrança de limpeza relacionada a alguém puxando decorações perto de uma saída. Nada era dramático, mas somou. Somei os custos e entrei com uma ação no juizado de pequenas causas contra Eric. Anexei os recibos, as cláusulas do contrato e os incidentes registrados. Ele concordou com um plano de pagamento antes da data da audiência, e o tribunal registrou isso como cronograma. Em poucas semanas, estava resolvido. Nesse mesmo período, Thomas e Viola terminaram de preparar 2/4 da casa deles para aluguel. Encontraram inquilinos rapidamente, jovens profissionais que trabalhavam em horários irregulares e apreciavam o aluguel mais barato. A renda extra estabilizou as finanças deles de uma forma que meu apoio mensal nunca conseguiu. Eles não disseram que estavam aliviados, mas a diferença era óbvia. Viola voltou a falar sobre plantar ervas, Thomas começou a consertar pequenas coisas pela casa que tinha ignorado por anos. Meu apoio mensal terminou em silêncio na data que eu tinha definido meses antes, sem lembretes, sem perguntas, sem tensão, simplesmente acabou, e foi isso. Perto do fim do mês, recebi uma carta de Eric. Começava com um pedido de desculpas. Ele disse que sentia muito por ter aparecido no casamento e pelos mal-entendidos. Escreveu algumas linhas sobre querer consertar as coisas. Depois o tom mudou. Disse que eu tinha escalado a situação ao reagir de forma exagerada, que o tinha envergonhado publicamente e que sentia como se eu estivesse esperando uma chance de fazê-lo parecer irresponsável. A carta terminava com uma frase sobre como a família deveria se apoiar, mesmo quando erros acontecem. Li 2 vezes, deixei de lado e escrevi minha resposta naquela mesma noite. Mantive simples. Reconheço a parte de pedido de desculpas da sua carta. Não aceito nenhuma da culpa que você tentou redirecionar. Daqui para frente, se quiser contato, ele será limitado, respeitoso e baseado em comunicação clara. Não haverá visitas sem aviso. Se quiser conversar, envie primeiro uma carta com seu plano para a conversa. Enviei pelo correio na manhã seguinte. Por volta dessa época, recebi uma ligação de Thomas dizendo que Catherine tinha sido levada ao hospital após um episódio grave em casa. No início, sem detalhes, apenas que algo estava errado. Mais tarde naquela semana, soube que a equipe médica tinha descoberto vários problemas de saúde ignorados por muito tempo. A respiração dela não estava boa, a função renal estava baixa, ela não vinha tomando os medicamentos de forma consistente. Ela precisava de supervisão, não de uma casa vazia. Após a avaliação, os médicos recomendaram que ela fosse transferida para uma moradia supervisionada. Não era opcional. Viola me contou que Catherine resistiu até não conseguir fisicamente mais. Visitei-a uma vez. A instituição era limpa e silenciosa. Ela estava sentada em uma cadeira perto da janela, olhando para algo do lado de fora. Parecia menor do que antes, não fisicamente, mas na presença. Ela não pediu desculpas, não mencionou o casamento, apenas disse que não entendia por que as coisas tinham terminado daquele jeito. Eu não discuti nem a corrigi. Fiquei cerca de 15 minutos, falei com educação e fui embora. Thomas me contou depois que ela repetia exatamente a mesma frase para todos os parentes que a visitavam. Os meses passaram em silêncio. Arya e eu voltamos à rotina. Meus pais se adaptaram ao esquema de aluguel. Joe ligava de vez em quando só para saber como eu estava. Então, numa tarde, alguém bateu à nossa porta. Quando abri, Eric estava ali. Desta vez sem voz alterada, sem tensão no corpo. Ele segurava um papel dobrado com as 2 mãos, como se não soubesse muito bem o que fazer com ele. Não havia plateia, não havia Catherine atrás dele, nem discussão preparada. Ele apenas disse que tinha escrito algo e perguntou se podíamos conversar. Foi o primeiro momento em muito tempo que não pareceu parte do mesmo padrão. Eric ficou na varanda segurando o papel dobrado, como se ele pudesse se desfazer se afrouxasse o aperto. Não tentou forçar conversa alguma. Esperou até eu assentir. Então desdobrou o papel e leu. Era um pedido de desculpas, mas não do tipo que eu estava acostumado a ouvir dele. Não havia frase sobre estresse, nem comentários indiretos, nem culpa escondida nas palavras. Ele listou o que tinha feito, aparecer no casamento, tentar mudar planos pelas minhas costas, envolver parentes nisso. Não tentou suavizar nada. Quando terminou de ler, tirou outra folha. Era uma cópia do contrato de aluguel dele, um contrato real.
O nome dele estava ali, junto com valores, datas e assinatura de um proprietário que não eram nossos pais nem Catherine. Ele disse que queria recomeçar, mas não do zero. Não pediu proximidade, pediu um caminho. Eu disse que não estava abrindo a porta completamente, mas também não a estava fechando. Disse que o contato seria lento e estruturado, primeiro cartas, depois ligações e encontros presenciais só se isso funcionasse. Nada de visitas sem aviso, nada de envolvimento em decisões grandes sem convite. Regras claras, nada vago. Ele concordou imediatamente, como se já tivesse ensaiado a resposta. Quando foi embora, não tentou me abraçar. Apenas assentiu uma vez e caminhou até o carro. Algumas semanas depois disso, passei na casa dos meus pais. A diferença em relação a um ano antes era óbvia, sem que ninguém precisasse dizer nada. A varanda da frente tinha sido repintada. Thomas tinha consertado o corrimão solto que o incomodava havia anos. Viola tinha trocado a tela danificada de uma janela. A luz da cozinha, que antes piscava, tinha sido consertada. Eles não tinham se tornado perfeitos, mas estavam estáveis, e estável era suficiente. Enquanto eu estava lá, Thomas mencionou algo que eu não sabia. Uma semana depois do casamento, antes do processo no juizado de pequenas causas, antes da carta de Eric, Joe tinha pedido para se reunir com eles. Convidou apenas Thomas, Viola e Eric. A reunião não foi longa. Joe disse calmamente a Thomas e Viola que eles tinham falhado comigo mais de uma vez. Disse que ignorar problemas não era neutralidade, era combustível. Disse que permitir que Catherine ditasse como a família funcionava tinha prejudicado todos nós, mas principalmente a mim. Não levantou a voz nem ficou emocional. Listou o que tinha acontecido, a segunda hipoteca para Eric, os anos de tratamento desigual, a pressão em torno do casamento, as tentativas de me tornar responsável pelos sentimentos de Eric. Depois olhou para Eric e disse que favoritismo não era amor. Disse que amor empurra as pessoas a crescer, não a encolher. Quando terminou, colocou o casaco e foi embora sem esperar discussão. Thomas me disse que aquele momento pesou mais do que qualquer coisa que eu tivesse dito ao longo do ano inteiro. O tempo passou em silêncio depois disso. Arya e eu nos acomodamos na rotina. Meus pais administraram os inquilinos sem problemas. Eric manteve consistência com as regras que definimos, sem visitas surpresa, cartas a cada poucas semanas, atualizando sobre trabalho, contas e as sessões de terapia que tinha iniciado por conta própria. Então, meses depois do casamento, a saúde de Catherine piorou rapidamente. Não recebi todos os detalhes, mas a instituição ligou primeiro para Viola. Problemas respiratórios, sobrecarga no coração, uma queda repentina na responsividade. Ela faleceu durante a noite, enquanto uma enfermeira fazia as rondas. Não houve anúncio dramático nem conflito prolongado no final. Apenas uma ligação curta, arranjos e uma data para o funeral. O serviço foi contido, as pessoas falavam baixo. Ninguém tentou reescrever nada nem fingir que as coisas tinham sido fáceis. Joe sentou ao lado de Thomas. Eu sentei ao lado de Arya. Eric ficou um pouco afastado, mas perto o suficiente para mostrar que entendia o momento. Após o sepultamento, houve uma pequena reunião na casa dos meus pais. Conversas quietas, café em canecas diferentes e alguns parentes compartilhando histórias que não precisavam de enfeites. A tensão que costumava viver naquela casa não tinha desaparecido, mas não estava mais no controle. Algumas semanas depois, o testamento foi lido. Foi mais equilibrado do que qualquer um esperava. Thomas e Viola herdaram a casa. Os bens restantes foram divididos de forma justa entre os ramos da família. Sem surpresas, sem favoritismo dramático. Meus pais mantiveram a casa como propriedade de aluguel. Disseram que era a opção mais prática. Joe me contou depois que suspeitava que ela tinha feito isso para se proteger. Um testamento desequilibrado teria provocado uma briga, e Catherine odiava perder o controle mais do que gostava de recompensar alguém. Uma divisão justa não era gentileza, era seguro. A vida se estabilizou novamente. Então, numa noite, enquanto guardávamos as compras, Arya me entregou uma pequena caixa branca. Dentro havia um teste de gravidez e um bilhete que dizia pronto. Não falei nada por um momento. Não foi choque, foi uma mudança de peso, como se eu tivesse entrado em um novo cômodo que sempre planejei visitar, mas nunca tinha conseguido imaginar com clareza até aquele segundo. Montamos o berço uma semana depois. Ele chegou cedo e a estrutura balançava. Quando terminei de montá-lo, apertei os parafusos, conferi de novo e empurrei o berço com cuidado até ele ficar firme.
Arya riu e disse que aquela era a abordagem mais áquia possível. Naquela noite, abri a nota chamada placar no meu telefone. Rolei pelas datas, mensagens, linhas de protocolo, problemas com fornecedores, capturas de tela e citações recortadas. Nada daquilo parecia pesado agora. Era apenas o registro de como as coisas tinham acontecido. No final, digitei uma última linha. Casei com a pessoa certa, mantive o limite, o vovô ficou do meu lado, isso basta. E bastava. Se você gostou deste vídeo, por favor clique em se inscrever, isso ajuda muito o canal e nos ajuda a trazer mais e melhores histórias. Obrigado.